Vamos à palavra de Deus nessa noite, nessa manhã. E declaro o governo do Espírito Santo aqui em nossas vidas, na minha vida. Declaro que toda honra e toda glória é dada a Jesus de Nazaré, que Ele cresça, que eu diminua, e que da minha boca saiam palavras nesta manhã tão somente inspiradas, dirigidas, iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, de forma a acender a chama dele no teu coração de uma forma poderosa. Nós encerramos nessa manhã de domingo e durante as demais celebrações em todas as unidades, igrejas Amor e Cuidado, a nossa conferência do Espírito Santo, e eu quero falar sobre Pentecostes, a chama que não se apaga. Nesse domingo nós estamos entregando um jejum de 40 dias. Um jejum onde nós estamos focando a santidade, o avivamento, a vida, uma vida abençoada, dirigida pelo Espírito de Deus, dirigida por Deus. Muitos de vocês participaram, ficaram firmes, se dedicaram e abrimos mão de vontades, desejos por algo maior e muito mais profundo, oriundo do mundo espiritual, do trono de Deus a nós. Eu quero ler alguns textos inicialmente com vocês. Lucas 24, 49. Peço que você leia comigo aí no multimídia, na versão NVI. Vamos juntos? Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Agora vamos para Atos capítulo 1, versículo 5, e depois capítulo 2, versículo 1 a 4. Vamos juntos. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Queridos, nesses 40 dias onde nós demos ênfase na pureza, santidade, avivamento, vida abençoada, como eu já disse, a nossa grande expectativa é vivermos um poderoso avivamento que ele é gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo. Muitos, sem saber, acabam criticando as igrejas que estão vivendo uma imersão no relacionamento com o Espírito Santo. Sem saber, acabam tecendo críticas por conta de uma busca e de um fluir dos dons do Espírito Santo em nós e através de nós. Mas o que muitas vezes essas pessoas não sabem é que a Bíblia nos mostra o Espírito Santo de Deus agindo na terra desde o princípio da criação. E é esse o meu objetivo com vocês aqui, é mostrar a vocês, de Gênesis a Apocalipse, a ação do Espírito Santo, o Pentecostes, o fogo que jamais se apaga, jamais se apagará. O Espírito Santo de Deus sempre esteve presente na história da humanidade, orientando, capacitando, conduzindo o povo de Deus. Por isso eu quero que vejam esse agir nas vidas dos homens e mulheres que Deus usou, levantou, tocou desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Eu não quero me delongar, eu quero ser objetivo, eu quero ser breve.
E eu quero dedicar um final no tempo dessa mensagem, de forma a cada um de nós clamar para que o Espírito de Deus nos possua integralmente. Todo o nosso ser, toda a nossa vida. Que você nessa manhã seja convencido pela palavra de Deus, de que o que vivemos e experimentamos hoje não é um modismo, não é algo que agora está acontecendo, mas é um resgate do que sempre o Senhor quis fazer com a igreja. É um caminho sem volta. Desde que você continue dando abertura para o fluir e o agir do amado Espírito Santo, não tem volta. É um mergulhar cada vez mais profundo nesse relacionamento, nesse fluir de graça, de poder, de unção. Eu quero que você comece a olhar para mim, como eu disse há pouco, desde o início. O texto de Gênesis 1, logo no início dos versículos, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, diga o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Meu Deus, quantas vezes eu li esse versículo. Quantas vezes eu já li esse versículo. Eu não sei te explicar o sentido que ele tem para mim hoje. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu estou falando do meu amigo, do seu amigo. Algumas vezes há uma tendência, quando estamos sentados aí, olhamos para um pregador e falamos: puxa, como eu gostaria de ter este relacionamento. Acontece que você tem, é que você apenas o ignora. Ele é seu amigo. Ele está comprometido com a tua história desde a criação do mundo. Ele se movia sobre a face das águas. Ele se fez presente. Essa chama que não pode se apagar. A chama do Espírito Santo começou a arder desde o princípio sobre os homens de Deus. Foi essa chama do Espírito Santo que ardeu no coração de Abel. Por isso, pela fé, ele ofereceu o sacrifício que agradou o Senhor. Você se lembra? Ele ouve a voz do Espírito. Ele oferece ao Senhor algo que é dirigido pelo Espírito. Essa chama do Espírito Santo ardeu no coração de Sete, irmão de Abel, filho de Adão e Eva. Porque Adão e Eva não tiveram apenas Caim e Abel, e não tiveram apenas o filho que se chamava Sete, eles tiveram muitos filhos. Mas por que a Bíblia fala do Sete? É porque Sete foi aquele que ouviu a voz do Espírito, e através da vida dele, o Senhor Jesus teve a sua descendência desenhada, escrita, decretada. Por isso os evangelhos, de frente para trás, de trás para frente, trazem uma genealogia a partir de Adão, mas que passa por Sete, o filho que ouviu a voz do Espírito, que a chama do Espírito ardeu, e Jesus vem da descendência dele. Gênesis 4:26, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Só se invoca o nome do Senhor quem tem a chama do Espírito ardendo dentro de si.
A nossa carne não nos leva a adorar a Deus. No máximo a nossa carne vai nos levar, nos conduzir a querer barganhar com Deus, fazer trocas com Deus, mas só o Espírito Santo nos leva a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Foi essa chama do amado Espírito Santo que ardeu no coração de Enoque, e essa chama ardeu de tal forma que levou Enoque a andar com Deus. E Enoque andou com Deus de tal maneira que de repente ele não foi mais encontrado. E a Bíblia diz: Deus o tomou para si. Cadê o Enoque? Cadê o Enoque? Eu não sei, querido, mas eu fico tentando, só tentando, eu não consigo, mas eu fico tentando imaginar qual nível de intimidade esse homem alcançou com Deus, a ponto do Senhor falar. Perceba, filhos, que não é que Deus deu a morte para que a Bíblia fala que o Enoque foi arrebatado. Eu estou falando de um homem que não experimentou a morte. 2 homens aqui não experimentaram a morte. O nome dele é Enoque, o outro foi Elias. Os 2 arrebatados. Não são homens perfeitos, não são homens que não erraram, mas são homens que encontraram um nível de intimidade que fez o Senhor tomá-los para si, porque a chama do Espírito Santo ardia na vida desses homens. Se você acha que o texto de Gênesis é pouco, veja o que o Novo Testamento diz a respeito de Enoque em Hebreus 11:5, e você está ouvindo ali uma lista ou uma listagem de homens que se destacaram por sua fé, e fala que Enoque foi arrebatado de sorte que não experimentou a morte. A chama do Espírito ardia dentro dele. Foi esta chama do Espírito Santo que trouxe a Noé a revelação do dilúvio e o levou a construir a arca para a salvação da sua família. Que loucura! Não chovia. Até a época de Noé não havia chuva, era uma neblina que regava toda a terra. O tempo não me permite dizer o que é que acontecia aqui, mas eu já expliquei em outras vezes, em outras oportunidades. É a partir de Noé que as comportas dos céus foram abertas, e também do interior da terra. E meus irmãos, então a partir de Noé que começaram os ciclos da chuva. Agora imagine você, esse homem, ouvindo assim: faça uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio que vai inundar toda a terra. Quantas vezes o Espírito Santo te mandou fazer uma coisa que não fazia sentido nenhum, e você diz: Espírito Santo, eu não vou fazer porque isso não faz sentido. Aliás, nem deve ser o Espírito Santo, deve ser coisa da minha cabeça. Mas a chama do Espírito ardia tanto em Noé, que ele não se importou com as críticas. Falavam que ele era louco, e meu irmão, ele foi criticado. Eu estou falando, não é de um mês. Você que se converteu há pouco tempo, você que está 1 ano na igreja, 3 anos na igreja, e você está: eu estou recebendo muita pressão, meus familiares me criticam, estão falando que eu estou bitolado, porque eu só quero agora saber de célula, vigília, oração. Eles estão falando, acho que eles têm razão. Eu estou falando de um Noé que ficou 120 anos firme numa revelação que recebeu do Espírito, porque a chama do Espírito ardia dentro dele. Se você diante das críticas está sucumbindo, abrindo mão da tua fé, abrindo mão do poder do Espírito, da intimidade do Espírito, talvez seja porque a chama dele não arda mais no teu coração. Pode demorar 120 anos, mas um dia você vai ver e perceber que aquilo que ele promete, ele cumpre. Foi essa chama do Espírito do Senhor que ardeu no coração de Abraão. Perceba que eu estou fazendo um caminhar de Gênesis. Eu estou fazendo um caminhar e mostrando a você o mover do Espírito a partir da criação. É uma ordem cronológica, para que você aprenda, inclusive,
para que quando os críticos se levantarem dizendo, porque essa igreja agora se desviou, porque essa igreja agora, ela está herege, e é um mover, e não cai, e nunca viu isso na igreja, são pessoas que não discernem a ação do Espírito na história. Foi a chama do Espírito que ardeu no coração de Abraão, e essa chama o fez sair de uma terra, que era a terra dele, terra da sua descendência, de seus pais. E para onde? Ele foi para um lugar onde ele não sabia. Deus falou, saia, e ele disse, eu saio. Deus falou, vou te mandar para uma terra que eu vou te mostrar. Ele sai. A convicção desse homem era tanta, porque a chama do Espírito ardia dentro do coração dele, que ele convence não apenas a ele mesmo, ele não apenas é convencido, mas a fé dele é tão forte, que faz com que o pai dele caminhe junto, que o sobrinho dele caminhe junto, dizendo, eu não sei, eu nunca ouvi falar desse Deus que você está falando, que não tem imagem, eu nunca vi, mas essa tua convicção, os teus olhos brilham quando você fala desse Deus, eu vou com você, mas eu não sei nem para onde eu vou, não importa, porque tem algo que acontece na tua vida. Eu vou te falar, esse algo é a chama do Espírito Santo. Quem tem a chama do Espírito Santo ardendo dentro de si não anda por vista, mas anda por visão. E a visão é gerada pela fé. Ele obedece mesmo sem ver, porque é uma testificação do Espírito dentro do espírito de Abraão. Foi pela influência e poder desta chama do Espírito Santo que Isaac abençoou seu filho Jacó. Foi debaixo da influência dessa chama que o Espírito Santo levou Jacó a profetizar sobre os seus filhos, abençoando as 12 tribos que dariam início à grande nação de Israel. Foi por essa chama que Jacó olhou para Judá e disse, há algo que vai acontecer na tua descendência, virá através da tua descendência, filho meu, você é como um leão. Judá, você é como uma leoa que se acende, quem é capaz de te importunar? Suas vestes serão lavadas no vinho, seus dentes são mais alvos, brancos do que a neve. E Jacó, pela chama do Espírito Santo, profetiza Jesus na descendência de Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Como que alguém pode profetizar algo tão grandioso se não é pela chama do Espírito Santo? Não me venha falar que o que estamos vivendo, o que você está experimentando é modismo. É o mover, é a chama do Espírito Santo, diga amém. Foi essa chama do Espírito Santo que sustentou José nos anos de cativeiro. Como é que um homem, um adolescente, tem sonhos proféticos, e no ínterim dessa revelação, ele vai para o fundo do poço, se torna escravo na casa de Potifar, e de repente ele está dentro de uma cadeia, e lá ele fica por anos. Meu irmão, não é cadeia igual nos dias de hoje, que tem, ganha salário, onde preso ganha salário porque era não é como nos dias de hoje, que tem 3 refeições, de manhã, tarde e à noite. Não, eu estou falando de um lugar sujo, escuro, úmido. Eu estou falando de um jovem que teve uma visão, que ele seria levantado. E meus irmãos, a chama do Espírito ardia dentro do coração de José, porque você não vê em nenhum momento da vida dele, ele reclamando, blasfemando. Ele cria, porque a chama do Espírito o mantinha de pé. Foi no poder desta chama do Espírito Santo que Moisés tirou os filhos de Israel do Egito.
Foi a chama e o poder do Espírito Santo que trouxe revelação a Moisés sobre a história da criação e o fez escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Era a chama do poder do Espírito Santo, a presença de Deus, que levou Moisés a ficar com o rosto brilhando. Essa chama divina ardeu no deserto, guiando os filhos de Israel por 40 anos. Neemias 9, 19 a 21 diz: foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom Espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. O Espírito de Deus, a chama do Espírito Santo. Essa chama ardeu no Monte Sinai durante 40 dias, ou talvez 80 dias, numa manifestação visível da presença de Deus. Josué foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés, porque esta chama do Espírito habitava nele. Números 27, 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Porque muitas vezes aquilo que você faz não prospera, talvez porque a chama do Espírito não queime dentro de você. Deus não chega para Moisés e diz: levante Josué, porque ele é um homem que conhece sobre estratégias de guerra, ele tem um pulso firme, ele vai ser um bom líder. Ele diz: separe Josué, porque o Espírito habita nele. Porque a chama do Espírito queima dentro dele. Segundo, vamos continuar na história. Foi esta chama do Espírito Santo que levantou e capacitou os juízes de Israel. Perceba que eu estou falando com você da criação. Eu estou falando com você desde de Adão, de Abel, de Sete, Enoque. Aí vem Abraão. Agora já tem a nação. E tem agora o agir dos juízes entre a nação de Israel. E foi a chama do Espírito que levantou aqueles homens, capacitou aqueles homens. Você que muitas vezes tem dado ouvidos aos críticos, perceba o agir do Espírito Santo na história da humanidade. Foi essa chama do Espírito que revestiu Gideão, fez dele um guerreiro poderoso do Senhor, nem ele sabia disso. Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os abiezritas para segui-lo. Foi essa chama do Espírito Santo que fez com que Sansão, enquanto andou com Deus, fosse invencível. São juízes que Deus levantou, não por sua capacidade. Meu irmão, foi dito na conferência, o Gideão estava escondido, estava malhando trigo num lugar onde era para pisar uva, porque o lugar de pisar uva tem as paredes. Então ele estava escondido para que os inimigos não o vissem. E o anjo do Senhor vem e diz: o Senhor é contigo, o guerreiro poderoso. Fala: mas como assim eu sou poderoso?
eu estou aqui escondido, eu tenho medo, eu não quero morrer. Não, você é poderoso não por quem você é, mas por aquele que habita em você. O Espírito do Senhor repousa sobre a tua vida, Gideão. Sansão, filhos, o poder de Sansão não estava no cabelo. Juízes 13:25, o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané, Dan, entre Zorá e Estaol. Versículo 14, capítulo 14, 5 e 6, Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo em direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem para o seu pai, nem para sua mãe o que fizera. Você quer ser um vencedor? Seja cheio do fogo do Espírito Santo. Terceiro, foi esta chama do Espírito Santo que promoveu avivamento através dos reis de Israel. Termina o período dos juízes, começam os reis. Foi essa chama do poder do Espírito Santo que fez com que Davi fosse invencível nas guerras que enfrentou. O rei Asa, este homem destruiu a idolatria, promoveu um poderoso avivamento em Israel, porque ele foi movido pela chama do Espírito Santo. Josafá continuou o trabalho de seu pai, que era o rei Asa, levando toda a nação a servir somente ao Senhor. Estabeleceu um ministério de ensino das Escrituras por toda a nação. O resultado foi fantástico. Todas as nações vizinhas sabiam que Deus estava com Israel, porque um rei era cheio da chama do Espírito Santo. O rei Ezequias, pela influência do profeta Isaías, promoveu uma reforma, levou a nação de Israel a um tempo de avivamento, uma reforma no templo, que havia sido fechada pelo seu pai Acaz. Você vê o agir e o mover do Espírito através dos reis. Quarto, você está entendendo essa mensagem, igreja? Foi esta chama do Espírito Santo que levantou os profetas. Foi no poder desta chama do Espírito Santo que o profeta Elias orou e a chuva parou. E foi através da chama do Espírito que ele orou e voltou a chover. E esse homem orou e o fogo desceu e consumiu o holocausto. Foi através do fogo do Espírito que uma porção dobrada desse Espírito veio sobre Eliseu, discípulo de Elias. Essa chama do Espírito Santo veio sobre o profeta Joel, que o levou a profetizar essa mesma chama sobre todas as nações, como está registrado no livro dele, capítulo 2, verso 28. E depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Faça comparação com Atos dos Apóstolos, palavra do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 16, e depois o versículo 39, isso é o que foi predito, ou seja, foi dito antes, por aquele em quem a chama do Espírito ardia, o profeta Joel. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isso chegou em Araçatuba, aleluia, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar. Glória a Deus!
foi predito, foi profetizado e aconteceu. Foi o poder dessa chama pentecostal que levou Isaías a ser o profeta messiânico e profetizar a unção do Espírito Santo sobre Jesus. No capítulo 61, versículos de 1 a 3, ali diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. É um versículo messiânico. É porque o Espírito de Deus, que é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é Senhor do tempo, Ele já está no futuro. É Ele quem te leva a discernir o hoje para viver o amanhã, para a glória de Deus. Ele quem te traz os apontamentos para hoje, para glorificar o nome de Jesus. Foi o poder desta chama pentecostal que não se apaga, que levou o profeta Jeremias a declarar, versículo 9 do capítulo 20, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Não se pode conter a chama do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Não se pode chegar e falar menos, segura aí. Não podemos conter a chama do Espírito que arde dentro de nós. Os críticos querem nos conter menos. Segurem-se, não precisa de toda essa manifestação. Para que gritar? Para que correr? Para que saltar? Por que falar em outras línguas? Por que profetizar? Por que ênfase nos sinais e maravilhas? Por que tantos milagres? É porque não se pode conter a chama do Espírito Santo. Foi essa chama do Espírito Santo que levou o profeta Ezequiel a profetizar sobre o vale dos ossos secos. Foi essa chama que não se apaga que levou o último dos profetas, João Batista, a clamar no deserto, batizando as pessoas mediante arrependimento e profetizar que Jesus seria aquele que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Foi essa chama do Espírito Santo, em quinto lugar, que deu origem ao Novo Testamento. E essa chama está chegando nos dias de hoje. Olha para a história, olha para a história. Terminam os profetas com João Batista, e agora começa a igreja. Foi essa mesma chama que deu origem ao Novo Testamento. Foi essa chama do Espírito Santo que veio sobre Maria, a envolveu completamente. Então ela pôde ser mãe de Jesus segundo a carne. Ela foi tocada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo gerou Jesus no ventre dessa mulher. Foi esta chama do Espírito Santo que revelou a Simeão que ele não morreria antes de ver Jesus, sem antes pegá-lo no colo. Foi a chama do Espírito Santo que veio sobre Jesus logo após o seu batismo, e sobre ele, dentro dele permaneceu, aleluia. Foi essa chama, em sexto lugar, a chama do Espírito Santo que veio sobre a igreja. Foi essa chama que não se apaga, que veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Foi o poder dessa chama do Espírito Santo que levou o apóstolo Pedro a pregar um grande sermão nesse mesmo dia, onde 3.000 pessoas se converteram num único momento. 3.000 pessoas num dia entregando suas vidas a Jesus. Foi o poder desta chama do Espírito Santo que fazia com que a sombra de Pedro se projetasse sobre as pessoas, e estas mesmas iam sendo curadas.
não era a virtude do Pedro, era a chama do Espírito que ardia dentro de Pedro. Foi essa chama do Espírito Santo que fez com que o rosto de Estevão brilhasse como o rosto de um anjo. O quanto essa chama arde dentro de você, o quanto essa chama arde dentro de mim. O Espírito de Deus vem através da história, desde quando antes não havia nada, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito já se movia, apontando para hoje. Eu não sou aquele, diz o Espírito, que venha em momentos especiais, porque você precisa. Eu sou aquele que desde o início da criação, eu estou comprometido contigo. Eu me movi sobre a face das águas, para trazer a você vida, para fazer de você um rio que flui, que jorra, fonte de água viva, aleluia. Para fazer com que do teu interior jorre águas vivas. É Ele quem te leva a conhecer, render-se, entregar-se a Cristo. O rosto de Estevão, morrendo, acusado injustamente, a chama do Espírito ardia de tal forma que o rosto dele brilhou. Foi esta chama do Espírito Santo que caiu sobre as pessoas na casa de Cornélio. Foi essa chama do poder do Espírito Santo que levou a igreja a levantar, a enviar os primeiros missionários para as nações. É por isso que a gente está aqui. É porque homens e mulheres cheios do fogo pentecostal abriram mão da sua terra, da sua parentela, para cruzar oceanos e trazer essa mensagem até mim, até você. E quantas vezes você sequer se dispõe para pregar para os seus vizinhos? Muitas vezes Deus está dizendo: não, eu não quero que você atravesse oceanos, eu só quero que você fale para os seus parentes. Por que você não fala? Não é porque você é tímido, é porque o fogo pentecostal não arde dentro de você. Certa vez perguntaram para um jovem, se não me falha a memória, quando do avivamento no país de Gales, aqueles jovens, eles saíam como missionários, comissionados pelo Espírito Santo para levar avivamento, e perguntavam, porque eles sabiam que iam e não iriam voltar. Eles iam para dar a vida, e muitas vezes eram indagados: como é que você pode ir sabendo que não vai voltar? E muitos desses jovens diziam: não sei como é que você consegue ficar. É porque a chama do Espírito arde. Muitas vezes me pergunto: como é que você consegue? Como é que essa agenda? Como é que viaja tanto? Como é que vai? Como é que volta? E eu pergunto: como é que você não consegue fazer? Como é que você não consegue se entregar? Como é que você não consegue se dispor? Essa chama que arde desde quando a terra era sem forma e vazia, essa chama quer arder dentro de você hoje. Foi no poder desta chama do Espírito Santo que o apóstolo Paulo evangelizou os gentios, organizou muitas igrejas e escreveu só metade do Novo Testamento. Esta chama do Espírito Santo, eu encerro aqui, essa chama não pode apagar. Essa chama não pode, jamais será apagada. Muitos ditadores se levantaram, muitos generais, imperadores se levantaram contra essa chama pentecostal.
Tentaram acabar com a Bíblia, mas até hoje ela é o maior best-seller de todos os tempos. Está no topo isolado dos livros mais lidos, vendidos e traduzidos no mundo. Porque o Senhor disse que a palavra dele dura para sempre. Não pode ser apagada. O mesmo Espírito Santo que se dispôs e se manifestou quando a terra era sem forma e vazia, e que durante toda a história fez com que sua chama ardesse no coração, na vida de muitos homens e mulheres, assim permanecerá até o arrebatamento da igreja, quando subirá com a noiva adornada para as bodas do Cordeiro. Aleluia! O que eu quero te dizer é que nós não estamos no começo da história. Nós não estamos, não estamos no meio da história. Nós estamos prestes a viver a conclusão da história. Porque aquele que está para vir, virá e não tardará. Foi profetizado pelo Espírito que Jesus viria de uma virgem. Ele veio. Foi profetizado pelo Espírito que Jesus morreria e ressuscitaria. Ele morreu e ressuscitou. Foi profetizado que ele seria levado aos céus, e ele foi. Por que você não acredita que o mesmo Espírito que profetizou e tudo isso aconteceu, e é o mesmo Espírito que diz que ele vai voltar? Por que você não acredita? Talvez porque a chama desse Espírito não arde, não te consome. Você tem que ser como Jeremias. Eu vou tentar, eu quero. Vocês estão querendo me levar para que eu contenha. Eu não posso conter essa chama. Esse fogo pentecostal tem que te possuir, tem que te envolver, tem que te levar a lugares inimagináveis, a relacionamentos tão profundos que você ainda não experimentou. O Império Romano perseguiu e matou milhares de cristãos, tentando apagar esta chama. Porém, para cada cristão que eles matavam, 1000 pessoas se convertiam a Cristo. Ninguém detém essa chama. É fogo do Espírito Santo. O Islã, que começou no ano 620 depois de Cristo, perseguiu e matou os cristãos e fez de tudo para apagar esta chama no Oriente Médio, partes da Ásia e da África. No entanto, esta chama permanece acesa, ninguém detém. É chama divina. A Inquisição promovida pela Igreja Católica Romana tentou apagar esta chama. A Inquisição matou mais de 50 milhões de pessoas durante 1200 anos de perseguição. Mas essa chama permanece acesa através da igreja verdadeira. Ninguém detém, é fogo do Espírito Santo. O comunismo soviético tentou apagar essa chama, mas não teve êxito. O comunismo chinês quer apagar essa chama, porém a igreja está crescendo muito na China. Hoje, algumas estatísticas nos informam que existem na China cerca de 200 milhões de cristãos. Ninguém detém, é obra santa, é fogo pentecostal. Os bispos luteranos se reuniram na Alemanha em 1913, fizeram um documento declarando que o movimento pentecostal da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, era do diabo. Eles pecaram contra o Espírito Santo, porém a chama pentecostal se espalhou pelo mundo todo. Ninguém detém, é obra santa, é Pentecostes, é fogo do Espírito Santo que não se pode apagar. Deus sempre manteve e sempre manterá a chama acesa através dos seus servos fiéis.
Martinho Lutero, John Wesley, os irmãos Morávios, Charles Finney, Moody, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Evans Robert, David Young Shu, Pastor Yun, John Robert, Pastor Abe Uber, Pastor Domingos Jardim, Pastor Carlito Paz. A obra continua, a chama vai arder. Só entrarão para as bodas do Cordeiro de Deus as pessoas que estiverem com essa chama acesa. Mateus 25, de 1 a 13, está lá. Se você está confiando que a tua salvação está baseada numa obra morta, numa frutificação inexistente, eu quero, como homem de Deus, te dizer: o maior testemunho de que você vai entrar para as bodas do Cordeiro é a chama do Espírito Santo ardendo dentro de você. Ou o teu candeeiro está aceso, cheio de azeite, ou o noivo virá buscar, e as nécias ficarão. As noivas, com o seu candeeiro apagado, ficarão. O fogo pentecostal tem que arder dentro do teu coração. Como eu tive dificuldade na minha vida de entender isso. Mas houve um dia que Ele me tocou. Houve um dia que eu tive que dizer a mim mesmo: tira essa teologia que você construiu e ouça com simplicidade a voz do Espírito. É rendição. É rendição. Ninguém pode queimar a chama pentecostal se não houver rendição. Rendição. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que o Senhor queima dentro de mim através da palavra, porque tudo que o Espírito testifica tem base na palavra. Os críticos dizem que é mero emocionalismo. Eu refutei isso, te mostrando o agir dele durante a história, de Gênesis a Apocalipse, de quando a terra era sem forma e vazia até o arrebatamento da igreja. É fogo pentecostal que não pode ser apagado, é obra santa que não pode ser parada. Como que você não pode desejar esse fogo arder dentro de você? Como é que você consegue viver a vida cristã sem ser apaixonado pelo seu melhor amigo? Como é que você não pode almejar e desejar ser possuído por Ele, governado por Ele, deixar Ele te possuir inteiramente? Essa chama do Pentecostes que está sobre a igreja, sobre esta igreja, é esta chama que está sobre os meus discípulos, é esta chama que guia e dirige esta igreja, este ministério, é esta chama que eu quero passar para os meus filhos, é esta chama do Espírito Santo que veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes, que veio sobre a igreja, que veio sobre mim. Venha sobre a sua vida agora mesmo, aleluia!